بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ó crentes, temam Allah, tal como deve ser temido, e não morram senão sendo muçulmanos. Ó humanos, temam o vosso Senhor, aquele que vos criou de um só ser, do qual criou a sua esposa, e de ambos fez descer inumeráveis homens e mulheres. E de ambos fez descer inumeráveis homens e mulheres. Temam Allah, em nome do qual exigem os vossos direitos mútuos e reverenciais, os laços de parentesco, pois Allah vos observa. Ó crentes, temam Allah e falem de maneira apropriada, a fim que Ele melhore as vossas ações e vos perdoe os vossos pecados. E quem obedecer a Allah e ao seu mensageiro obtém sem dúvida um grande benefício. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura e a tradução deste livro tão benéfico. Este livro intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração, a importância de unificarmos Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Livro escrito pelo autor, o Sheikh, o Muhaddith عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. يقول: أول أمر وأول نهي في القرآن الكريم. O Sheikh حفظه الله تعالى disse
ou deu como título a este capítulo, a primeira ordem e a primeira proibição no Alcorão. A primeira ordem e a primeira proibição no Alcorão. Este é o título do capítulo que iremos abordar hoje, bi'idhnillahi ta'ala. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O Sheikh diz: Allah subhanahu wa ta'ala disse, consoante o sentido dos versículos mencionados pelo Sheikh, na Surat Al-Baqarah, 2 versículos da Surat Al-Baqarah, que são o versículo número 21 e 22. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido dos versículos: ó humanos, adorem a Allah, o vosso Senhor, aquele que vos criou, a vós e aos vossos predecessores, e aos que vos precederam. Aquele que vos criou a vós e aos que vos precederam, na esperança que sejam piedosos. Aquele que fez da terra um leito para vós, e do céu um teto edificado, e fez descer do céu a água com a qual fez sair os frutos, e fez descer do céu a água com a qual fez sair os frutos, sustento para vós. Então, não deem pareceres a Allah conscientemente. Isto é, não deem pareceres a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Não adorem com Allah outras divindades. E isto conscientemente, isto é, sabendo que Ele é o único Criador, o único que dá sustento. Então Ele é o único que tem o direito de ser adorado. Quer dizer que de maneira consciente sabem que Ele é o único Criador, o único sustentador, e apesar disso lhe dão parceiros na adoração, isto é, o adoram a Ele e com Ele adoram outras divindades. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos diz de o adorarmos a Ele unicamente. Então não lhe deem parceiros, então não deem parceiros a Allah conscientemente, sabendo perfeitamente que aquilo que estão a fazer é politeísmo, é shirk, pois estão a partilhar a adoração entre Allah subhanahu wa ta'ala, a única e a real divindade, e as outras falsas divindades. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: não deem parceiros a Allah conscientemente. Quer dizer que sabem o que estão a fazer. ثم يقول الشيخ: هاتان الآيتان الكريمتان هما أول موضوع في المصحف جاء فيه الأمر والنهي، وقد اشتملتا على أعظم مأمور به، وهو عبادة الله جل وعلا في قوله: اعبدوا ربكم، وأعظم منهي عنه وهو الشرك في قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Então o autor diz
no comentário destes 2 versículos que mencionou. Estes 2 versículos são o primeiro sítio no Alcorão onde Allah Azza wa Jal deu uma ordem e uma proibição. Isto é, a primeira ordem e a primeira proibição no Alcorão está nestes 2 versículos. E como vemos, estes 2 versículos são o número 21 e o 22 de Surat al-Baqarah, sendo que Surat al-Baqarah é a segunda sura do Alcorão. A primeira é a Surat al-Fatiha e depois temos Surat al-Baqarah. Então, aquele que inicia a leitura do Alcorão pela Surat al-Fatiha, lê Surat al-Fatiha e depois inicia a sua leitura na Surat al-Baqarah, vai encontrar no versículo 21 e no versículo 22 a primeira proibição, a primeira ordem e a primeira proibição. O Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, diz, e estes 2 versículos reuniram a maior e a mais importante de todas as ordens, que é o Tawhid. Então vemos aqui que a primeira ordem no Alcorão é o Tawhid. É a ordem do Tawhid, da unicidade. A ordem do monoteísmo puro. A ordem de unificarmos Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Esta é a primeira ordem, como nos diz o Sheikh, que é o facto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo. E isto na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no início do primeiro versículo. No início do primeiro versículo mencionado, do versículo número 21, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, adorem Allah. Adorem, isto é uma ordem. Adorem Allah. Depois o Sheikh diz, e a maior e a mais importante de todas as proibições. Isto também está mencionada nestes 2 versículos. Então, estes 2 versículos reuniram a maior e a mais importante de todas as ordens, que é o Tawhid, e também a maior e a mais importante de todas as proibições. A maior de todas as proibições, que é a Shirk, que é o politeísmo. E o politeísmo, que é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, que é o facto que a pessoa adora Allah e que, ao mesmo tempo, adora outras divindades. E isto era a religião sobre a qual estava o povo de Quraysh, o povo, a tribo, à qual foi enviado o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. No início, o povo que habitava, que vivia na Meca. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi enviado à humanidade, mas o povo que recebeu a primeira mensagem, que recebeu a mensagem inicialmente, onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam começou a sua da'wah, começou a chamar ao Tawhid, foi a tribo de Quraysh. Esta tribo que vivia na Meca. Então, a crença desta tribo, e aliás a crença dos habitantes da Península Arábica, al-Arab, dos árabes de maneira geral, era esta, que é que Allah subhanahu wa ta'ala era o único criador, que Allah subhanahu wa ta'ala era o único que dava sustento, que Allah subhanahu wa ta'ala era o único que dava a morte e a vida.
e nos momentos de dificuldade, nos momentos de grande dificuldade, imploravam o socorro de Allah, invocavam Allah subhanahu wa ta'ala de um culto, de uma invocação exclusiva, pura. Mas nos momentos de facilidade, prosperidade, invocavam Allah subhanahu wa ta'ala, adoravam Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo davam-lhe parceiros, adoravam também todas as outras divindades que tinham, que seja Al-Lat, o Al-Uzza, o Amanat e todas as outras que tinham. Então temos de compreender, e isto é um ponto que deve ser sublinhado constantemente até que todos compreendam, é que o politeísmo não se resume unicamente a que uma pessoa adore outras divindades além de Allah. Não, o politeísmo é também para aquele que adora Allah, mas que com Allah subhanahu wa ta'ala adora outras divindades. Este é um ponto muito importante. A definição do shirk, do politeísmo, é o facto de adorar, que a pessoa adora Allah e que com Allah adora outras divindades. Isto é, por exemplo, invoca Allah subhanahu wa ta'ala, mas também invoca outras divindades. Então o Sheikh nos deu aqui a definição do shirk e nos disse que a maior das proibições é o politeísmo, o shirk, e é a primeira proibição que nos vem no Alcorão. E isto, na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, no final do versículo número 22 da Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: não deem parceiros a Allah conscientemente. Não deem, isto é uma proibição, parceiros a Allah conscientemente. Então temos aqui, nestes dois versículos, a primeira obrigação e a primeira proibição. A primeira obrigação que é a Tawhid e a primeira proibição que é a Shirk. وجاء في هاتين الآيتين بيان الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك بكونه رب الناس وخالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض وذلك يقتضي أن كل عاقل يجب عليه أن يخص الله بالعبادة ولا يجعل له شريكا فيها. E para terminar este curto capítulo, o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala diz: e reparamos que nestes dois versículos, que logo no início do primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem aos humanos, a toda a humanidade, de adorarem a Ele unicamente. Dá ordem a todos os humanos de o adorarem a Ele unicamente. E no final do segundo versículo, proíbe aos humanos de lhe darem parceiros na adoração. E entre a ordem de o adorarem e a proibição de lhe darem parceiros na adoração, lembrou e esclareceu aos humanos que foi Ele que os criou
e que é Ele que os sustenta, e que foi Ele que criou os céus e a terra. E isto implica que cada pessoa sensata unifique Allah subhanahu wa ta'ala na adoração e não lhe dê parceiros nela. Esta palavra do Sheikh é muito benéfica e muito importante. Aquele que pondera esta palavra, o Sheikh nos diz que Allah subhanahu wa ta'ala, nestes 2 versículos, no início do primeiro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala inicia o primeiro versículo pela ordem de o adorarem a Ele unicamente. E depois nos informa que é Ele o Criador e que é Ele que sustenta e que foi Ele que criou os céus e a terra. E, para terminar, isto é, no fim do segundo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe, isto é, nos proíbe a todos, a nós todos, os humanos, nos proíbe de lhe darmos parceiros. Isto é, nos proíbe o shirk, o politeísmo. Ficamos por aqui e continuaremos, bi'idhnillah, na próxima aula, um novo capítulo, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين